Oi, gente! Hoje é um dia muito importante pra mim. Eu fiquei afastada das redes sociais por um tempinho e hoje eu tô de volta. E nesse vídeo aqui eu vim compartilhar com vocês o que tem acontecido comigo nesses últimos dias e relatar como foi viver um dos piores momentos da minha vida. Mas antes disso, né, antes de começar a falar tanta coisa que eu tenho pra falar aqui, eu quero dizer pra vocês que eu nunca perdi minha fé e o que me mantém aqui hoje, me mantém de pé, mais forte do que nunca, foi a minha fé e a presença de vocês na minha vida. Então vamos lá, tenho muita coisa pra falar, para desabafar, então prepara aí um tempinho pra mim, tá? Me escuta, me ouve, que esse vídeo é importante. Vamos lá. Há 10 meses atrás eu tinha um nariz saudável, perfeito. Eu fiz uma cirurgia, né, de rinoplastia pra poder me encaixar em um padrão de beleza que não existe. Eu sempre fui muito vaidosa, né? Sempre queria fazer de tudo, né, pra estar mais bonita. Sempre queria estar melhor, né? Sempre fazer de tudo pra estar melhor, me sentir bem. E eu sempre fui, né, muito vaidosa, sempre gostei de me cuidar e tudo mais. Eu sempre me achei bonita, mas eu sempre queria mais, né, mais e mais e mais. Eu sempre achava que dava pra dar um jeitinho, mais alguma coisa pra ficar mais bonita. E isso, né, meio que foi me cegando. Enfim, fiz a primeira rinoplastia, não deu certo, como vocês sabem, né, eu já fiz até um relato aqui no canal contando um pouco sobre. O nariz não ficou bom, ficou um nariz muito curto, sem ponta, torto. Um lado era menor que o outro, assim, bizarro, sabe? Deformado mesmo, pra falar a real. Dessa cirurgia pra cá, comecei a viver um inferno, sabe? Nas redes sociais mesmo e comigo mesmo também. Eu comecei a ter problemas com autoestima, problemas com o meu trabalho, porque eu não conseguia produzir direito. Começou o pesadelo das críticas, né? Eu recebia críticas, e recebo, né? Até hoje. Críticas altamente destrutivas, pessoas cruéis, maldosas mesmo, de coração ruim. Que eu só consigo acreditar nisso, né? Que uma pessoa dessa é uma pessoa de coração ruim. E aí juntou, né, o resultado do meu nariz, minha baixa autoestima, meus conflitos internos, essas ondas de críticas todas, e isso só acabava mais comigo, sabe? Chegava ao ponto de não conseguir nem me olhar direito no espelho. E eu esperei 7 meses pra fazer a correção do nariz. Esperava ansiosamente por esse dia. E graças a Deus conheci o Dr. Frederico, que foi, assim, um anjo na minha vida, sabe? Só gratidão por ele. E foi o médico que operou a segunda vez no meu nariz. E vamos lá agora para a segunda cirurgia do nariz. Esperei ansiosamente por esse dia, afinal eu não aguentava mais estar naquela situação. E eu não via a hora de ter um nariz de volta. Na verdade era ter o meu nariz de volta de antes, mas como não podia, queria ter algo pelo menos que eu me sentisse bonita de novo, que eu me olhasse no espelho e me sentisse bem, me sentisse maravilhosa. Fui pra São Paulo, fiz a cirurgia. De primeira já fiquei super feliz com o resultado, era bem o que eu queria mesmo. O nariz, ele alongou meu nariz, colocou a ponta, arrumou tudo bonitinho. Eu fiquei super feliz com o resultado. Compartilhei, né, como sempre, compartilho tudo, compartilhei aqui, compartilhei no meu Instagram. E aí continuou de novo os ataques. Eu achei que iam parar, continuou de novo. Antes era um nariz muito feio, porque era muito torto. Um nariz que era um lado menor que o outro, era torto, era feio. E agora é um nariz muito grande. É um nariz muito grande, muito fino, muito pontudo. Antes eu era Michael Jackson e agora eu sou Bruxa, eu sou Pinóquio. Enfim, era esse tipo de coisa que eu ouço até hoje aqui, né? E continuou ataques sem parar. E começaram a zombar da minha aparência, a fazer hora da minha cara, a fazer deboche, como esses que eu acabei de falar. Até em programa de TV eu fui pauta. A minha aparência foi pauta em programa de TV. Começaram a debochar de mim, a fazer comentários sobre o meu nariz, sobre a minha aparência, sobre o quanto eu estava modificada. Enfim, não consigo entender o que se passa na cabeça de pessoas assim, mas tudo bem. Vamos lá. Fiz a cirurgia, São Paulo, fiquei 15 dias lá. Antes de vir pra Salvador, né, pra casa, fiquei 15 dias lá e aí voltei pra casa. Eu já precisei dar um pontinho no nariz. Eu fui pra revisão com o Dr. Frederico e ele viu que precisava dar um pontinho no nariz. Meu nariz era muito curto, agora ele ficou mais alongado, né, ficou maior. E a minha pele, ela não tava suportando, sabe? Tava sob muita tensão, então ele começou a querer abrir. E aí ele deu pontinho, ok, voltei pra casa. Uma semana depois, o nariz já começou a abrir mais.
aqui nessa parte aqui começou a abrir. Voltei pra São Paulo, fiz uma nova cirurgia, um novo procedimento, né, pra poder fechar o nariz. Costurou de novo, costurou e eu voltei pra casa de novo. Na segunda vez que eu voltei, fui dormir um dia, acordei no outro, já tava começando a abrir de novo. Daí eu falei com o meu médico, né, com o Dr. Frederico, mandei foto. Ele me passou alguns remédios, injeção, eu tive que tomar uma injeção, comecei a tomar uns remédios e ele falou pra gente observar. Fui dormir um dia, acordei no outro, o nariz estava completamente aberto, gente, estava completamente aberto e a cartilagem estava exposta, cartilagem do meu nariz, eu conseguia ver. Então, tipo assim, foi muito desesperador. Todo mundo aqui em casa e tal viu, todo mundo ficou em choque junto comigo. Liguei para o Dr. Frederico, mostrei as fotos, mostrei tudo e ele me falou que eu tinha que ir imediatamente para São Paulo de novo. Aí eu fui, comprei passagem, próximo voo, já fui para São Paulo. Larguei tudo aqui, a minha vida, tive que parar, né, porque eu tenho o meu dia a dia aqui, minha correria dos meus trabalhos, tenho minha vida com meu filho, na minha vida de mãe. Então tive que deixar tudo aqui de novo. E o que mais me dói de tudo isso é que eu não tô podendo nem ficar com meu filho, sabe? Não tô podendo pegar ele no colo, não podendo fazer as coisas que eu fazia com ele antes. Então isso pra mim tá sendo muito doloroso, né? Tive que largar aqui minha casa, minhas coisas, deixar meu filho e voltar pra São Paulo. Chegando lá, eu nem sabia o que tava acontecendo, né? Porque, tipo assim, foi tudo muito rápido. Eu voltei de São Paulo, fui dormir, acordei no outro dia, o nariz estava abrindo. Dormi no dia seguinte, o nariz já estava totalmente aberto, com a cartilagem exposta. Então, vai eu correndo pra São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu já fui direto para o hospital, não tive tempo pra nada. Fui direto pro hospital, entrei como emergência, porque o meu caso era tão grave que não dava pra esperar, não dava pra marcar a cirurgia. Então, eu já tive que ir correndo já pra fazer a cirurgia, entrei como emergência. Antes de fazer a cirurgia, o Dr. Frederico, ele já tava com a equipe, né? E ele me chamou pra me contar o que tava acontecendo. Foi tudo muito rápido. Eu não tinha nem como falar, né, pra vocês aqui, não tinha nem como falar lá no Instagram o que tava acontecendo, porque nem eu mesmo sabia o que tava acontecendo. Eu só fui, sabe? Aconteceu um dia, na mesma hora eu já fui. Fui, ele me explicou que o nariz abriu uma primeira vez, ele deu um pontinho. Abriu a segunda vez, ele fez o procedimento. Abriu a terceira vez, ele não tinha como fazer a mesma coisa que ele fez, já que estava abrindo toda hora. E ele me explicou que o que teria que ser feito era um enxerto de pele no local do nariz que abriu, no caso é essa parte aqui, e que iria tirar um pedacinho da orelha, do lábio aqui, para fazer o enxerto. Gente, foi tudo tão rápido, sabe? Que eu mal conseguia assimilar. Eu não sabia nem o que era enxerto, eu nunca vi na vida um enxerto, não conhecia ninguém que tinha feito enxerto, mas eu só queria que fechasse meu nariz. Eu tava desesperada, gente. Eu tava vendo meu nariz aberto, sabe? Eu tava vendo a cartilagem do nariz, eu tava desesperada, eu tava, sabe? Muito tensa. Eu já tava lá, já, tipo, ele me explicou, já fui entrando, já fui sendo sedada, já fui fazer a cirurgia, né? Como eu falei, entrei de emergência, fiz a cirurgia. Quando eu acordei, eu tava com curativo. Vou deixar uma foto aqui pra vocês verem como que era o curativo. Eu tava com curativo e não dava pra ver nada que tava embaixo. Também tava nem assimilando, tava nem... Só tava lá, só queria fechar meu nariz. E beleza, voltei pra casa. Pra casa não, continuei lá em São Paulo, né? Fiquei no hotel lá. Aí tive alta no dia seguinte. Eu não podia falar. Fiquei uma semana sem poder falar, eu não podia falar. E inclusive ele encheu de botox aqui na minha boca pra travar o músculo aqui. Então ele travou tudo isso, eu não podia falar nada, porque o movimento, né, de fala, de sorrir, poderia soltar um jeito. E aí eu tive que me afastar, né, do Instagram, tive que me afastar daqui, porque eu não podia falar, não podia nem falar o que tava acontecendo pra vocês. Então eu fiquei, essa semana, daí eu postei algumas coisinhas, né, falando que ia ficar, tirar um tempo pra mim. E na verdade foi um tempo bom também, que eu precisava, né, de fato, porque eu tava me sentindo já muito pressionada e eu precisava disso, né, de respirar mais, de descansar um pouco disso, dessas pessoas tóxicas. Então foi bom pra mim isso também. Essa semana que eu fiquei sem falar, né, eu tive que ter repouso absoluto, 7 dias sem fazer nada, parada. Então não podia falar, não podia fazer esforço, não podia fazer nada. 7 dias, tô assistindo filme, Netflix e refletindo sobre a minha vida. Chegou o dia de tirar o curativo. Gente, eu não fazia ideia do que estava por vir, sabe? Eu não fazia ideia do que ia acontecer, mas eu achava que eu ia tirar o curativo. Eu já tava, sabe, fazendo vários planos. Falei, vou tirar esse curativo hoje, vou me maquiar, vou me sentir mais bonita, vou me sentir melhor, vou me arrumar, vou ficar bem linda e vou aparecer aqui pros seguidores, vou gravar os meus stories normal, continuar minha vida normal. Ok, acreditando nisso, né? Aí fui pra clínica pra poder retirar o curativo. Quando chegou lá, eu já senti todo mundo assim meio, sabe, que tava me preparando. E aí eles começaram
começaram a falar, assim, que do início eu ia achar muito estranho, que ia ficar diferente, a textura, a tonalidade, que ia ser algo muito diferente, que pra mim ia ser muito estranho, mas que com o tempo eu ia me adaptando, ia voltando, ia tipo assim, pegando na pele, ficando que normal, né, tipo, na mesma tonalidade e tal. E aí eu já sentia assim, já comecei a ficar já triste, já comecei a ficar, sabe? Eu sabia que alguma coisa ali não ia ser legal. Aí veio a parte que foi o pior momento pra mim, sabe? Que foi assim, que eu me vi sem chão mesmo. Foi quando ele tirou o curativo e ele me deu o espelho. Gente, quando eu peguei o espelho, que eu olhei, que eu vi, meu mundo desabou assim na hora. Eu não aguentei, eu comecei a chorar, tipo, eu não me aguentava, eu chorava muito. Comecei a chorar na frente de todos os médicos. E passou assim um filme na minha cabeça. E tipo, o que foi que eu fiz na minha vida? Se eu pudesse voltar no tempo, eu nunca teria feito essa besteira, sabe? E mexendo no nariz, de algo que não tinha nada demais, só, nossa, por vaidade, E aí eu comecei a pensar várias coisas. Passar um filme na minha cabeça de tudo. Meu mundo desabou, sabe? Quando eu vi meu nariz daquele jeito. Assim, eu não sei nem explicar a sensação que eu senti naquela hora. Não sei explicar. E aquele dia foi um dia muito difícil pra mim. Eu fiquei 2 dias muito mal, sabe? Eu me olhava no espelho e eu não aguentava, chorava. Eu ficava tentando buscar respostas, sabe? Do porquê isso estava acontecendo comigo, que eu tava passando por isso. E hoje eu consigo entender, sabe? Que tudo tem um propósito de Deus. Tudo que aconteceu em toda a minha vida, nada foi em vão. Não vai ser isso que vai ser em vão, sabe? Então Deus, ele prepara tudo. Então e todas as coisas que acontecem, tudo tem um propósito dele. Hoje eu fiquei naquele dia, eu fiquei muito mal e eu não conseguia entender. Eu ficava buscando respostas a Deus. Eu não conseguia entender por quê. Mas hoje eu entendo, sabe? Eu precisava passar por isso. Eu precisava desse aprendizado e eu precisava disso para poder mostrar para vocês também, compartilhar com vocês. E se lá atrás, quando eu pensei em fazer a minha cirurgia do nariz, se eu tivesse visto um vídeo desse, eu tenho certeza que eu mudaria de opinião. Eu não faria nunca a minha cirurgia, sabe? A cirurgia que me trouxe tantos traumas, tantos problemas. Então, eu sei que esse vídeo aqui pode servir para ajudar muitas pessoas, pode mudar muitos pensamentos, sabe? Porque assim, eu não indico pra ninguém, sabe, gente? É muito mais válido você aprender a se amar, a se aceitar desse jeitinho aí. Não tem problema se seu nariz é mais largo, sua barriga é mais cheinha, se sua pele é mais flácida, se você tem estria, celulite. Você se amar assim, sabe? Aprender a amar cada detalhezinho do seu corpo vai ser tão maravilhoso, tão libertador pra você, sabe? Porque no final, o que importa de verdade é quem você é a sua essência, o seu caráter. Agora sim, se é um sonho pra você, é algo que você quer fazer por conta da sua vontade e não por um padrão que é imposto, né, pela sociedade, por um padrão de beleza, né, que já é criado, já é montado, barriga chapada, nariz fininho, e você quer se impor nesse padrão que não precisa, entenda que você não precisa estar em nenhum padrão. Se for algo que for de sonho mesmo seu, de vontade sua, do seu coração, faça, mas procure, pesquise, procure profissionais, sabe? Profissionais renomados, profissionais que saibam o que estão fazendo. Porque, gente, é muito arriscado, Cirurgia pode dar certo, como pode dar muito errado. Toda cirurgia tem risco, sabe? Quero que você entenda isso. Toda cirurgia tem risco. E há uma semana atrás, eu não tinha o pensamento que eu tô tendo hoje, sabe? E então, isso me serviu pra abrir os meus olhos, pra me servir de lição. E hoje eu entendo, né, qual é o real propósito de tudo isso. Então, eu espero que esse vídeo, ele ajude pessoas, ele ajude mulheres, e com essa onda, né, que tá tendo aí de tantas cirurgias e tantas pessoas tentando se encaixar nesse padrão, que a minha história, né, que o que eu passei sirva de lição pra vocês mesmo, sirva de aprendizado também. E se você tá pensando em fazer alguma cirurgia, repense, procure fazer com um médico bom, com uma pessoa certa, procure entender a sua cirurgia, procure pesquisar, sabe? E outra coisa, eu quero muito agradecer a todos os meus fãs, a todos
a todas as pessoas que me desejaram energia positiva, me desejaram coisas boas, que oraram por mim. Abaixo de Deus, vocês que me fizeram estar aqui hoje, ter essa força de estar aqui no momento que eu tava mais triste, né? Que foi desses 2 dias que eu tirei o curativo, que foram os 2 piores dias que eu fiquei muito mal. Eu entrava, mesmo distante, né, das redes sociais, eu entrava assim no Instagram e lia cada mensagem, sabe? E aquilo ali ia preenchendo meu coração de amor, de alegria, de gratidão. E aquilo ali me dava força, sabe? Me dava vontade. Eu entrava e tinha tanta mensagem, sabe? Linda, assim, de apoio, de carinho, de pessoas falando que estavam orando por mim, que tudo ia ficar bem, que tudo ia dar certo. E aquilo ali foi, sabe, foi surreal, não consigo nem explicar. Então, pra vocês pessoas que desejam energia positiva, sem nem esperar, né? Porque eu sei que muita gente fala comigo e nem espera que eu responda, nem imagina, né, que eu vá nem ver. Mas eu vi muitas mensagens lindas, eu vi muita coisa que me fortaleceu e me ajudou muito a estar aqui hoje. E muito obrigada a cada um de vocês. Vocês tenham certeza que vocês são como se fosse minha família, sabe? Fazem parte da minha vida de verdade. E eu não sei nem, sabe, como explicar, como agradecer. Eu sei que eu tô passando por isso hoje, mas eu tenho fé, minha fé é muito forte. E eu sei que é só uma fase que vai passar, como já aconteceu várias coisas na minha vida que passou. Aí eu sou muito chorona, viu? Eu sei que isso é só uma fase. Eu acredito no propósito de Deus pra minha vida. Eu acredito que tudo que acontece é pra me deixar mais forte. E eu sei que vai passar. E só gratidão, sabe? A Deus primeiramente. Todas as pessoas que se importam de verdade comigo, que me amam. E eu sei que é uma coisa assim, que é de verdade, sabe? Essa nossa relação. É isso, gente. Quando eu começo a chorar, eu já esqueço tudo, tá? Não sei nem mais o que eu quero falar. Agradecer a vocês, agradecer a todos os meus amigos, né, que estiveram do meu lado, em especial Jéssica, Lori, minhas amigas. Vitor, meu amorzinho, largou tudo, né? Uma semana pra ficar comigo, cuidando de mim lá em São Paulo. E é isso, gente, estou de volta. Vocês vão ter que se acostumar um pouquinho comigo aí, né? De narizinho assim, com enxerto aqui. Uma hora vocês vão me ver aparecer de curativo, outra hora vocês vão me ver aparecer sem curativo, com enxerto aqui mesmo, porque uma hora eu vou ter que aparecer mesmo. Então, é isso, tô de volta aqui pro canal, tô de volta lá pro Insta. Se você não me segue no Insta, trate de me seguir lá que eu sou legal, tá? E agora, gente, eu sei que já falei muito, sei que esse vídeo tá enorme, mas só pra finalizar aqui, eu vou deixar o vídeo do meu médico, Dr. Frederico, explicando um pouco sobre o meu caso, tá? Beijo pra vocês. E fiquem com o vídeo. Oi, gente, tô aqui com uma paciente muito querida, a Stephanie, Dr. André. A gente tem passado aí algumas situações bem complicadas nas últimas semanas. Eu sei que muita gente que acompanha o trabalho dela, que segue ela, que segue o namorado dela, tem mandado mensagem pra ela, pra ele, querendo saber o que aconteceu. Não adianta mandar mensagem pra mim que eu eticamente não posso falar nada. Então, o que houve? A gente fez a cirurgia dela, ela tinha um nariz muito curto, o dorso era baixo, o nariz era muito pra cima. Quando a gente subiu o dorso, trouxe o nariz mais para baixo, a pele dessa região ficou muito esticada, ficou sob muita tensão. Ok, isso já aconteceu diversas vezes. No caso dela, abriu a sutura. Aí a gente teve que... Ela veio de Salvador de novo, a gente levou para o centro cirúrgico e a gente refez a sutura dela nessa região aqui. E aí a pele estava muito sofrida por conta dessa tensão, então não conseguiu fechar. Aí o que a gente precisou fazer? A gente precisou pegar enxerto, a gente teve a ideia de pegar um enxerto de pele, de trás da orelha, e a gente pegou um retalho do músculo do lábio para levar irrigação para essa região aqui. Então foi uma cirurgia bem complexa, foi uma cirurgia que a gente teve que se preocupar com os detalhes e ela teve que fazer um pós-operatório que a gente pegou muito no pé dela, ela teve que ficar em repouso, não podia falar, teve que fazer sessões de câmara hiperbárica. Então, por isso que eu achei assim muito legal da parte dela sair das redes um tempo, porque senão ia ter pessoas que iam perguntar isso, eu falar aquilo, ela ia querer falar, então melhor ela ficar um pouco afastada. Já tem uma semana que a gente fez esse retalho, deu certo, ele pegou, tá vivo, e agora ela volta para Salvador hoje, mas ela tem que tomar alguns cuidados. Então, assim, o pessoal ficou falando, teve necrose? Não, necrose não teve. Eu já tive casos
raros, graças a Deus, porque é uma tragédia, que teve necrose. O caso dela não foi isso. O caso dela foi que essa região aqui que a gente chama de columela não conseguiu fechar por conta da tensão que estava na sutura, por conta que era um nariz muito curto e ficou um nariz grande. Como se fosse, uma deiscência, como se fosse uma prótese de mama muito grande e a sutura aqui rompeu. A diferença é que aqui você esconde, no rosto dela ela não consegue esconder. Então deu tudo certo, é um processo que ainda está andando, ainda exige da gente bastante atenção, acompanhamento, mas queria agradecer aí por todos os fãs dela que mandaram força pra gente, que apoiaram e vamos continuar, tá bom? Valeu. Gente, olha só meu nariz mais de pertinho. Ele tá todo perfeitinho, tá vendo? E aqui nessa parte aqui, que foi onde foi colocado o enxerto, olha só, dá pra perceber. Eu não vou mostrar pra vocês hoje, porque tá com curativo aqui. E aí quando eu tirar, eu mostro lá no Insta, tá? Acho que eu vou tirar amanhã. Aí eu mostro lá no Insta. Ele tá com esse curativo aqui, mas dá pra perceber, tá vendo? Um pouquinho aqui, essa parte escurinha aqui, ali é o enxerto. Então toda essa parte aqui tá nessa textura. É uma textura diferente, a cor diferente, mas com o tempo ele vai se adaptando. De 6 meses pra 1 ano, assim, ele vai pegando, tomando forma, né, e ficando assim, como se fosse a pelezinha, assim, do nariz mesmo. Daqui eu não posso passar maquiagem 2 meses, assim, eu tenho que ficar sem passar maquiagem. Eu não posso molhar o rosto, não posso lavar o rosto 2 meses sem lavar o rosto, porque ele, qualquer coisa ele pode sair, entende? Ele é mais fraco, assim, tipo, se eu passar a mão forte, assim, ele sai. Se eu espirrar o nariz forte, talvez eu acho que ele saia também. Então eu tenho que ter muito cuidado, sabe? Em excesso, cuidado em excesso.